Alexandre de Moraes está no centro de uma das maiores crises institucionais do Brasil. Sanções dos Estados Unidos, divisão interna no STF e até uma carta que alguns ministros nem quiseram assinar. E um jantar com o Lula que expôs ainda mais o racha dentro do STF. O que está atrás desse conflito? Quais serão os próximos passos? E será que vem retaliação ainda mais grave? Vamos destrinchar tudo isso, explicar o que aconteceu e o que pode vir a acontecer e os danos para a economia e para os seus investimentos. Meu nome é Thiago Souza e aqui nesse canal eu falo sobre economia, mercado financeiro e educação financeira. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo desse vídeo. No final de julho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky global pelos Estados Unidos, acusando de violação dos direitos humanos, incluindo censura, prisão preventivas controversas e perseguição política a opositores. E essas sanções incluem congelamento de ativos nos Estados Unidos, proibição de transações, negócios com cidadãos americanos e empresas americanas, além também de ter o visto americano restringido, ou seja, perder o visto. A origem da Lei Magnitsky remonta a um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que em 2008 revelou um esquema de fraude tributária gigantesco, de cerca de 230 milhões de dólares. E o pior, envolvendo vários funcionários públicos da Rússia. E após ele expor essa corrupção, ele foi preso e torturado. Em 2009 ele morreu sob custódia em Moscou sem direito a tratamento médico. E a sua morte gerou indignação internacional. E aí então o empresário e amigo do Sergei, o Bill Brother, acabou lutando por justiça e elevou o caso ao Congresso dos Estados Unidos. E em 2012, com o apoio bipartidário do Congresso americano, foi instituída a lei Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, direcionada especialmente a responsabilizar aqueles que foram culpados pela prisão injusta de Sergei, congelando seus bens e seus vistos, até que em 2016 essa lógica ela foi expandida a âmbito global, permitindo assim que os Estados Unidos apliquem sanções a qualquer cidadão de qualquer país, congelando ativos, proibindo a entrada e cortando relações financeiras. E com base em todo esse arcabouço, Moraes foi sancionado por supressão à liberdade de expressão, prisões arbitrárias e processos politizados. E as sanções incluem, como eu havia falado, congelamento de quaisquer bens atrelados em solo americano, transações financeiras com cidadãos ou instituições americanas, além de restrição de visto. Mas claro que isso foi uma medida simbólica, mas muito representativa, simbolizando uma duríssima pressão externa em cima do nosso STF. E o Moraes ele respondeu de forma enfática, ignorando as sanções, reafirmando o compromisso dele com o STF e com as leis brasileiras e reafirmando que vai continuar com o processo contra Bolsonaro até o fim. E diante de toda essa pressão externa, foi aventada uma tentativa de unificação do STF com o apoio do governo. Porém, isso não deu certo. Alguns ministros do STF não compareceram ao jantar proposto por Lula para que fosse tirada uma foto com a união de todos e também a carta na qual Moraes gostaria da participação, da assinatura de todos os ministros do STF, acabou também não dando certo, com alguns ministros se recusando a assinar a carta em apoio a Moraes. Esse silêncio e essa falta de adesão acabou simbolizando de fato um racha dentro do STF e também da opinião pública. No cenário doméstico, Moraes já era uma figura que sempre transitava em assuntos polêmicos e muitas vezes em confrontos políticos. Após as sanções dos Estados Unidos, diversos deputados assinaram pedidos de impeachment contra ele, acusando de principalmente ativismo judicial, politização nas decisões, prisões arbitrárias, censura prévia e interferência política. E qual o posicionamento do governo quanto às sanções sofridas por Moraes? O governo ele tem sido bem enfático e de forma velada tratando essas sanções como uma interferência no sistema judiciário brasileiro e um ataque à soberania do Brasil. E agora, quais são os cenários futuros que podem vir a ocorrer no Brasil? A gente sabe que as falas tanto do Moraes quanto de outros ministros, como Barroso e Gilmar Mendes, e também do Lula, podem acarretar diversos problemas para o Brasil, como a imposição de mais sanções. Sanções pela Lei Magnitsky para outros ministros do Supremo, como também sanções financeiras, econômicas ao Brasil. Foi anunciado o tarifaço em 1º de agosto, porém com algumas exceções. Porém, após a análise das exceções impostas pelo governo americano ao Brasil, o Brasil ainda está com uma taxa muito alta e está aberta a negociação até o dia 8 de agosto, quando essas tarifas realmente começam a ser aplicadas. E se as negociações do Brasil, as falas constantes do Lula
né, reforçando um ataque à soberania nacional, e se o Trump levar isso para o lado pessoal, certamente o governo americano ele tem poder e tem a máquina, né, a principal economia do mundo, para atacar a economia brasileira e também ampliar as sanções outros políticos também e também a outros ministros. Então o Brasil corre sim sérios riscos de fato ter uma crise muito agravada. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima um vídeo que eu fiz sobre as reais intenções do Trump para com o Brasil. Esse vídeo vai esclarecer muita coisa para vocês sobre o porquê, né, dos Estados Unidos e principalmente do Trump estar com foco direto aqui no Brasil. E quais os principais impactos para os seus investimentos? Bom, a primeira coisa, se caso ocorra mais sanções tanto a ministros como também a políticos do Brasil e sanções econômicas ao Brasil, claro que o dólar dispara, a Bolsa Brasileira, as principais empresas na Bolsa Brasileira tendem a sofrer mais, principalmente aquelas ligadas ao setor de commodities. Então, se você tem ações, por exemplo, de Petrobras, Suzano e outras empresas, certamente isso vai atrapalhar os seus investimentos e vai fazer com que você possa ter perdas significativas. Claro que também essas sanções, do ponto de vista econômico, podem trazer diversos prejuízos ao Brasil, como aumento do desemprego, empresas fechando, escalada dos juros e inflação. E por isso que a geopolítica acaba sendo um fator decisivo para que você tome as melhores decisões. E mais importante do que isso é você proteger o seu patrimônio do Brasil. Por isso a importância de você investir fora e poder aproveitar ali a maior economia do mundo, as maiores empresas do mundo e tirar o Brasil do seu dinheiro, para que você acabe não sofrendo com essas crises que recorrentemente ocorrem no Brasil. E por isso que eu vou deixar aqui embaixo o link para você abrir a conta na Avenue. A Avenue é uma corretora voltada para brasileiros e lá você pode acessar diversos ativos, bonds, títulos de empresas americanas, ETFs, ter acesso às maiores empresas do mundo como Apple, Microsoft, Netflix, entre outras. O link está aqui embaixo, basta você abrir a conta e destinar o seu dinheiro para uma moeda forte e estável. O caso do Alexandre de Moraes está longe de acabar. Ele já passou do âmbito jurídico, agora ele é político, diplomático e institucional. Agora a grande dúvida, né? O Lula e o Moraes vão subir o tom? E se subirem, eles vão conseguir segurar o rojão que está por vir? E você, o que acha desse novo confronto entre Brasil e Estados Unidos? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E não esquece também de se inscrever aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.